Olá! No nosso estudo de O Livro dos Médiuns, nós vimos alguns aspectos aqui no capítulo 20 que tratou da influência moral do médium. Vamos agora entrar no capítulo 21, que se relaciona nas questões da mediunidade com a influenciação do meio, né? E o primeiro item, o item 231 neste capítulo, onde Kardec coloca a seguinte questão: o meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? E aí a resposta: todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam, tanto no bem como também no mal. Daí aquela última lição que nós estudamos a respeito do orgulho do médium, né? De se deixar enganar por espíritos mistificadores, ok? A respeito desse item, no livro Seara dos Médiuns, de Emmanuel, esse livro constituído por mensagens quando Chico Xavier estudava o livro dos médiuns no seu grupo, né? A lição trazida por Emmanuel se denomina médium inesquecível. Diz-nos o seguinte, Emmanuel: estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, e onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, na época chamada de Saulo, né? Transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. A primeira perseguição aos cristãos, que na época se denominavam homens do caminho, foi exatamente por início de Saulo de Tarso, depois Paulo, né? Ele feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhes norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Ele vê Jesus, redivivo, e escuta-lhe a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis, não sucumbe desesperado, não se confia à volúpia da autocondenação, não se foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Ele vai, inclusive, à casa do caminho, onde Pedro, com certos cuidados, o recebe. Observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma, no entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade, mas, em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio, né, o mensageiro do bem, encarnando o servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundindo pelo êxito. A vaidade não lhe incidia no ser. Tolera assaltos e elogios como um pagador correto, interessado no resgate das suas próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne, que o obriga a viver em provação permanente. E conquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho,
tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito da influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Esta é a lição para nossas reflexões de O Livro dos Médiuns desta noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus.